Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Nós te damos graças, Pai, por esse dia, por podermos estar aqui nesse dia do descanso, para estarmos na Tua presença. Nós te damos graça e nós te louvamos por essa semana em que o Senhor pôde estar conosco e podemos chegar aqui para te louvar, te agradecer, mas também estamos aqui para podermos ouvir a tua voz, abrirmos a Tua palavra e entendermos o que o Senhor deseja para a gente. Que o Senhor Deus possa estar aqui no nosso meio, que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações, que as nossas mentes, os nossos ouvidos, nosso coração possam estar abertos e que possamos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Como os irmãos sabem, por ser o dia especial das mães, nós já oramos pelas mães e também vamos falar sobre mães. E cada dia das mães, nós tentamos trazer uma mãe na palavra de Deus, em que nós podemos ver o comportamento dela e como que nós podemos aprender com esse comportamento. E aí, às vezes, os homens falam assim, é dia das mães, então não serve para mim. Mas assim como os personagens homens da Bíblia, nós aprendemos com ele, com os personagens mulher da Bíblia, nós também aprendemos com elas. E várias mães nós já estudamos dos dias das mães dos anos anteriores. Só que esse dia das mães está coincidindo com a Santa Ceia que nós vamos tomar hoje. E aí, culto de Santa Ceia, nós falamos de Jesus. Culto de Santa Ceia, falamos de salvação. Culto de Santa Ceia, mais voltados para isso. Como linkarmos Dia das Mães com o culto de Santa Ceia? Aí, para isso, vamos falar de uma mãe que foi uma mãe que participou com Jesus o tempo todo. Hoje eu convido os queridos a abrir o livro de Lucas, capítulo 1, e vamos ver como que essa mãe se comportou desde antes de ser mãe, mas quando o anjo já falou para ela, olha, você vai ser mãe e as coisas vão funcionar assim, assim e assim. Então, Lucas capítulo 1, nós vamos começar a partir do verso 26. Então, em Lucas, no capítulo 1, verso 26, começa assim. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe, então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, mas como será isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse-lhe então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Esse é o texto. E aí a gente pensa assim, olha só, nós vamos dividir o nosso estudo de hoje em algumas partes. Primeiro, a gente vê quais foram, para aprendermos com ela, vamos entender os desafios que ela teve que passar baseado nessa mensagem que o anjo vai entregar para ela.
Não foi assim, a gente pensa assim, nossa, que mulher privilegiada, né? Poxa vida, dentre todas as mulheres ele vai escolher ela. Deve ter sido muito tranquilo, deve ter sido muito fácil. Ela deve ter ficado super feliz e deve ter sido assim, de vento em pompa, né? Foi assim. Mas, na verdade, queridos, vários desafios e várias situações aconteceram por conta dessa profecia que foi dado para esta mulher. A primeira delas era que, ó, olha só, ela pega e pensa assim, eu não estou casada, mas eu tenho um noivo. Se eu tiver um filho e esse filho não for dele, o que vai acontecer comigo? Essa era uma situação. Então, já parou a pensar como é que seria isso? E lembrando que naquele tempo, as pessoas, se uma mulher ficasse grávida de uma outra pessoa que não fosse do marido dela e não tinha nem casado ainda, era apedrejado. Era desse jeito. E ela, então, ouvindo isso do anjo, ela deve ter pensado... E ela sabia de todas as coisas, né? Ela morava naquele país, ela sabia das regras, ela sabia como é que as coisas funcionavam, mas ela sabia que isso vinha de Deus. E se isso vinha de Deus, mesmo sem ela saber como que o negócio iria funcionar direito, ela fala assim, então tá bom. Mas esse então tá bom, já sabendo do monte de coisa que iria acontecer por conta disso. Então, aceitar essa gravidez sem ser do marido, do futuro marido dela, isso foi desafiador para ela. Imagina o julgamento da sociedade, do tipo assim, tá grávida, né? E aí, como é que fica isso? Imagina isso, como é que seria? Ela teria que enfrentar isso também. Mas, além disso, ela também precisava, ela pensava assim, eu sei dessas coisas, mas se foi Deus que falou, então eu vou me submeter a essa situação. Isso acontece conosco às vezes. Às vezes nós vemos quando Deus nos chama, ele nos chama para nós sermos representantes dele e onde ele nos colocar. E quando nós estamos no lugar onde Deus nos coloca, Deus nos abençoa, Deus está conosco, mas as pessoas em volta de nós, como que elas reagem a nosso respeito? Nós somos muito bem queridos por todas as pessoas quando nós levamos a mensagem e mostramos o evangelho de verdade para as pessoas? Muitas vezes as pessoas rejeitam, muitas vezes nós somos zoados por muitas pessoas e a gente já precisa saber disso, de quando Deus nos chama, desafios vão acontecer na nossa vida. E essa mulher entendeu que esses desafios iriam acontecer. Mas além disso, olha só o que acontece. Quando o menino nasce, eles tiveram que fugir. Vamos ler junto comigo? Nós estamos em Lucas. Vamos dar uma folhadinha um pouquinho antes. Vamos chegar lá em Mateus. Mateus vai falar um pouquinho sobre isso. Porque olha só, quando o bebê ainda era bebê, eles tiveram que fugir para o Egito. E eles tiveram que fugir para o Egito, Mateus capítulo 2, queridos. Eles tiveram que fugir para o Egito porque havia uma ordenança de matar todos os meninos pequenos. Agora, para pensar, uma mãe que, então, o filho nasce, ela está ali junto cuidando, de repente, olha, vamos pegar, vamos sair, por quê? Porque a gente não vai poder ficar aqui. Imagina só, a mãe ela quer constituir família, mãe é mais família, né? Ela quer todo mundo ali próximo, tudo ali juntinho, quer estabilidade, quer tranquilidade para ela e para as pessoas que estão junto com ela. Mas aí, de repente, chega uma ordem, olha, nós vamos precisar ir para o Egito, porque se a gente ficar aqui, a criança vai morrer, e a gente precisa sair daqui. E quando? Agora. Então, vamos sair do jeito que está. Então, imagina só que desafiador que foi para ela, já logo no comecinho do casamento, logo com um bebê pequeno e já tendo que sair. E sair para um lugar totalmente diferente. Ela não saiu de uma casa e mudou para o bairro seguinte, ou para a cidade seguinte. Não, ela mudou de país. Para que ela pudesse continuar tendo a sua família. E isso aconteceu do dia para a noite, às pressas. O texto diz, Mateus capítulo 2, verso 13, diz assim, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante, pega o menino, a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E ele levantou-se, pegou de noite o menino e a mãe dele e foi para o Egito. Então o anjo chega e fala assim, tem que fazer isso quando? Agora. Ele já acordou e falou, vamos agora. Então olha só como que era isso.
né? Ela aceitou uma aventura com Deus diferente das outras virgens que iria ter o seu casamento tudo bonitinho, iria ter a sua família lá com a sua casinha tudo certinho, tudo ali e tal, mas ela percebeu que Deus tinha algo diferente para ela. E ela aceitou essa aventura, esse desafio, mas é porque ela sabia que Deus estava junto com ela ali. Mas teve um outro desafio dela. Esse outro desafio é ela saber que ela ia ter um filho, mas ela não ia conseguir compreender esse filho direito o tempo todo. Quer ver? Olha só, se a gente for dar uma passadinha lá em Lucas capítulo 2, é a situação, Lucas capítulo 2, nós vamos ver o verso 48. Só para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui, lembra que eles vão para o templo e depois quando eles voltam, eles esqueceram Jesus lá. E aí Maria achava que Jesus estava com o José achava que o Jesus estava com a Maria, e eles estavam indo depois de algum tempo, eles falaram assim, ué, cadê o menino? Ah, eu achei que estava com você. Não, e eu achei que estava com você. E aí ficou aquele negócio e eles voltaram para procurar. E quando eles voltam, eles acham Jesus aonde? No templo. Jesus era menino ainda. O verso 48 diz assim, quando os pais viram Jesus, ficaram maravilhados, e a sua mãe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus respondeu, por que vocês me procuravam? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Aí você fica pensando assim, eles podiam pensar assim, como assim? Mas o pai sou eu, né? E aí, Jesus, então, eles chegam preocupados com Jesus, e aí Jesus fala assim, tá tudo bem, eu estou aqui na casa do meu pai. Aí eles ficam pensando, mas que pai, né? Porque o pai dele sou eu. Então, eles ainda não estavam entendendo. Aí, tanto é que o texto continua, eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhe disse. Então ela era uma mãe de uma criança, mas essa criança era diferente. Ela não conseguia compreender totalmente como é que era. E, aliás, ela não conseguia compreender totalmente nem como que essa criança iria vir. Porque ela diz assim, mas como que é isso? E o anjo diz assim, isso vai acontecer porque Deus quer assim, porque para Deus nada é impossível. E ela poderia falar assim, não, mas cientificamente dizendo, os estudos dizem tal coisa, porque na biologia acontece tal. Ela simplesmente falou assim, bom, se o senhor falou, eu assino embaixo, vamos lá. Tá vendo como que é? Ela mesmo sem compreender como é, mas ela aceita. Olha que desafiador que era. E, com certeza, um último desafio de Maria foi assistir à crucificação do seu próprio filho. Né? Isso, com certeza, se a gente for ver lá em João, capítulo 19, imagina só, o normal das coisas é nós termos filhos, nós morrermos primeiro e os filhos morrerem depois. Esse é o curso natural da vida. Então, quando os pais enterram os filhos, isso é uma inversão da natureza. E quando acontece isso, olha, a aflição dos pais em enterrarem os filhos é muito grande. Isso normalmente falando. Agora, no caso aqui, além de ser uma morte do filho, é uma das piores mortes que poderia existir, era a morte que o filho dela estava passando ali. Já parou para pensar nisso? Então, além de uma mãe estar ali vendo a morte do filho, ainda é a pior das piores mortes que está acontecendo, e ela está vendo tudo aquilo acontecer. Não é? Está vendo tudo aquilo acontecer. O texto de João 19, verso 25, diz assim, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então ela estava ali, ela estava vendo aquela situação toda. Já parou a pensar nisso? E ela vendo toda essa situação, já pensou se ela poderia falar assim, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Mas não, ela simplesmente entende aquilo e ela passa por aquilo. Ela entende que Deus queria que fosse daquela forma. Desafiador quando ela aceita aquilo que Deus havia para ela, olha o tanto de coisas que aconteceu com esta mulher. Mas ela entende e ela aceita. Mas por ela entender esses desafios, várias qualidades nós podemos aprender com esta mãe. Quais qualidades a gente pode aprender?
A primeira delas é que ela tem fé e ela é obediente. Por quê? Quando termina aquele texto de Lucas 1, depois que o anjo conta tudo como é que é, e ela ainda estava pensando como é que isso iria acontecer, porque isso nunca tinha acontecido antes, ela pega e diz assim: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que o Senhor está falando, eu vou assinar embaixo. Como é que vai ser? Não sei. Mas se o Senhor está falando, então tá. Então ela tem uma fé em Deus diferenciada. Uma fé que ela consegue não saber o que vai acontecer, mas ela confia no Deus dela. E ela é obediente. Ela poderia falar assim, não, escolhe outra. Eu não quero passar por isso daí não, já vai dar problema para mim. Então ela é obediente e ela tem fé. Mas o que é interessante é que ela também é humilde. E ela reconhece a graça de Deus. Esse texto é bacana da gente ler junto, porque lá em Lucas, voltando em Lucas no capítulo 1, depois que tem toda essa conversa e tudo mais, lá no verso 46 de Lucas capítulo 1, ela pega e canta um cântico ao Senhor. E aí quando ela canta esse cântico ao Senhor, no verso 46, ela diz assim: então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então você vê que ela reconhece que ela não era merecedora, e ela fala assim, na humildade da tua serva, e que o poderoso, o Deus Todo-Poderoso é que fez isso acontecer. Então ela é humilde, mas e ao mesmo tempo ela é grata por aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Nós precisamos ser humildes e nós precisamos ser gratos no nosso dia a dia. Deus faz as coisas por nós, precisamos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem sido e por tudo aquilo que Ele tem feito. E nós precisamos ser humilde para que quando essas coisas acontecerem, darmos glórias a Ele e não acharmos que somos nós que fizemos por nós mesmos. Ela não falava assim, ó, eu sou a mãe, viu? Tá vendo? Ele é o Jesus, mas eu sou a mãe. Entendeu como é que é? Ela não fazia isso. Ela entendia que Jesus era o Filho de Deus e ela entendia que foi Deus que fez isso acontecer. Ela entendia dessa forma. Mas, além disso, tem uma outra coisa que nós aprendemos com ela. A outra coisa que nós aprendemos com ela é que ela, quando ela não entendia alguma coisa, ela guardava isso para ela e deixava isso entre ela e Deus. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 2, um pouquinho mais para frente, Lucas 2, o verso 19... Lucas 2,19. Aqui Jesus tinha acabado de nascer, os pastores vieram de Belém para poder trazer os presentes, aquela coisa toda, tal, e ela ainda estava assim, nossa, como é que vai ser isso? E aí o texto do verso 19 diz assim, mas Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente está passando por algumas situações em que a gente não está entendendo o que está acontecendo e a gente começa a ficar, mas e por que isso? Mas e não sei o quê? Não, ela não estava entendendo ainda como é que as coisas funcionavam, mas ela falava assim, não, mas Deus está no negócio. Foi Deus que quis assim, eu estou seguindo aquilo que o meu Deus está querendo, como é que esse negócio vai funcionar, eu não faço a mínima ideia, porque o menino acabou de nascer, tem vindo um monte de gente aqui, e esse pessoal está falando um monte de coisa, mas então se Deus quer assim, então eu vou guardar isso no meu coração, que no momento certo as coisas vão fazer sentido. E se fizer sentido para ela, porque para Deus faz sentido, então está valendo. Para a gente não necessariamente precisa fazer sentido, mas para Deus precisa fazer, e se Deus quer que seja assim, nós fazemos aquilo que Ele deseja. E ela, então, ela guardava isso no coração porque ela sabia do Deus que ela tinha. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que está acontecendo, mas podemos guardar isso no nosso coração, colocar isso diante do Senhor e deixar Deus fazer da forma como Ele deseja fazer. E não começar a questionar, começar a reclamar, começar a perguntar, começar a fazer um monte de coisa. E aí Deus fala assim, não, eu estou fazendo, pode ficar tranquilo, está dando tudo certo. Então essa é uma outra coisa que podemos aprender com ela. E a outra coisa que podemos aprender com ela é que ela foi fiel, e ela foi fiel a Deus em todos os momentos, principalmente
no momento mais difícil, que foi ver o filho dela lá na cruz. Ela poderia falar assim, eu sou sua mãe, você não vai para a cruz não. E alguma coisa assim, guarda, pode tirar ele dali porque eu sou a mãe desse menino, não vai fazer tal coisa. Não, ela sabia que aquilo iria acontecer, então até mesmo nessa situação, ela foi fiel a Deus em saber que, esse é o plano de Deus? Então pode deixar o plano de Deus correr, mesmo angustiada, mesmo triste, em vendo toda a tortura e o sofrimento do seu próprio filho naquela situação. Então é ser fiel e ser perseverante até nos piores momentos que ela teve. Nós também podemos lembrar que nós precisamos ser fiéis a Deus até nas dores e no sofrimento e nas dificuldades que nós podemos passar. Porque ser fiel quando a conta bancária está boa, quando a saúde está bem, quando na família está tudo tranquilo, quando o emprego está garantido, ser fiel quando o carro não está com problema, quando a casa não está com uma rachadura, quando não está vazando a torneira, quando está desse jeito, aí ser fiel é mais fácil. Agora, quando as coisas começam a ficar totalmente diferentes de tudo isso que a gente está falando, aí ser fiel já é para poucos, para a gente poder ser fiel nessa situação. Ela ser fiel quando Jesus está no auge do seu ministério e todas as coisas estão acontecendo, e ela fala assim, nossa, então eu que sou a mãe desse Jesus aí, isso é mais fácil. Agora, quando o filho está sendo chicoteado, arrastando uma cruz, sanguentado, e chegando lá e sofrendo desse jeito, aí já é mais diferente. Então, ser fiel em todas as situações, isso é algo que nós podemos aprender com essa mulher, porque ela passou por essas coisas e ela aguentou firme, sabendo que Deus queria que fosse dessa forma, e se o plano de Deus é melhor do que os nossos planos, nós nos submetemos ao plano de Deus, mesmo sem entender, mas somos fiéis a Ele e permanecemos fiéis durante todo o tempo, quer seja nos tempos bons ou quer seja nos tempos difíceis. Muito bem, uma vez que a gente percebe os desafios dessa mulher e vemos as qualidades dela, o que nós podemos trazer para o nosso dia a dia? O que nós podemos trazer? Bom, nós podemos lembrar eu vou ler alguns textos da Palavra do Senhor que tem a ver com esse texto e mostra como que nós devemos nos comportar. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando nós recebemos o direcionamento de Deus para nós vivermos da forma como Ele deseja, confia no Senhor de todo o coração. E deixa Ele fazer, não confie no seu entendimento. Eu acho que não vai dar certo, porque fulano de tal já fez isso, não deu certo. Mas se é Deus que está falando, queridos, então o negócio vai dar certo, porque é Deus que está garantindo. Não somos nós que garantimos, mas a garantia vem dEle. Então a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, nós simplesmente colocamos o nosso coração no Senhor e deixamos Ele fazer. Porque ele coloca assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É em todos os nossos caminhos, não em alguns. E Ele endireitará as nossas veredas. Isso é algo que a gente aprende. A outra coisa, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, de quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é que concede todas as coisas para nós. Não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ficar desesperados, não precisamos ficar preocupados com as coisas de como elas vão acontecer. Por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Não é que hoje ele é bom e amanhã ele é mais ou menos, e depois de amanhã ele fica bravo e depois... Não tem sombra de variação no nosso Deus. Ele é sempre daquele jeito e isso nos traz uma confiança de saber que o nosso Deus é sempre assim. Sabe aquelas pessoas que hoje está feliz, amanhã está triste, depois de amanhã está nervoso, e aí quando você fala bom dia, você pode receber um bom dia. Ou no dia seguinte você fala o mesmo bom dia, a pessoa, bom dia para quê? Aí você fala assim, nossa, né, como é que está a pessoa hoje? Sabe aquelas pessoas que oscilam muito? Mas o nosso Deus não há sombra de variação. Ele é sempre daquele jeito. Então por isso que nós podemos colocar a nossa confiança nele e saber que ele cuida de nós o tempo todo. Já
o Salmo 119:11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, mesmo quando nós não entendemos aquilo que está acontecendo. Porque se a palavra de Deus vem sobre nós do tipo, olha, o plano é esse, ou você vai fazer tal coisa, ou vai ser assim, guarda isso no coração e deixa Deus fazer. Porque às vezes a gente não quer guardar no coração e a gente começa a questionar muito, mas o texto diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E também, a última coisa que nós aprendemos com ela, na nossa aplicação é, assim como ela foi fiel a Deus nessa missão que Deus deu para ela até o fim, e mesmo ela aguentando essa tortura e essa situação toda do próprio filho dela, ela não desiste, porque ela poderia desistir no meio do caminho, ou ela poderia desistir quando ela estava vendo aquela situação. Mas assim como ela, no caso aqui o apóstolo Paulo diz para 2 Timóteo 4:7, ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, para Paulo também, muitas vezes tiveram momentos muito bons, mas momentos muito complicados. E na nossa vida, nós temos momentos muito bons, temos momentos mais ou menos, mas temos momentos muito complicados. Em todos esses momentos, nós precisamos combater o bom combate, nós precisamos terminar, temos que chegar até o fim, para que então a gente não pode desistir no meio do caminho. E sempre quando Deus propõe alguma coisa para nós, é algo que a gente só consegue completar se Ele for junto conosco. Se Ele não for junto conosco, a gente não consegue. Mas é porque a obra é dele, e o poder é dele, e o reconhecimento vai para Ele. Então, por isso que tem momentos fáceis, momentos difíceis, momentos complicados. Por quê? Porque nós precisamos dele o tempo todo. Mas essa fé tem que ser uma fé nele permanente. Quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos difíceis, nós precisamos ir até o fim. Essa mulher aguentou a situação do seu filho, essa mãe aguentou a situação do seu filho até o fim de Jesus. Precisamos também. Então, quando o plano de Deus parece difícil para a gente tem que confiar. Quando a gente não consegue entender direito como que as coisas funcionam, guarda essa informação no seu coração. Quando estiver passando por momentos em que eu não sei se está certo, não sei como é que é, creia que Deus está com você naquilo que Ele propôs para você, para Ele poder fazer. E quando às vezes as coisas estão acontecendo, e essas coisas estão acontecendo e estão dando certo, seja grato a Deus e reconheça que é Deus que está fazendo as coisas através de você. E quando o sofrimento, ou a dor, ou o desafio for muito complicado, permaneça firme e permaneça em pé, permaneça nesse propósito que Deus pôs para você e seja fiel até a morte para aquilo que Deus coloca para cada um de nós. Aí sim, queridos, quando nós vivemos dessa forma, nós podemos, assim como Maria viveu dessa forma, e Maria foi uma pessoa bem-aventurada na palavra de Deus, nós também, quando aprendemos essas coisas, temos essas qualidades, podemos ver com ela, nós podemos também, no plano que Deus tem para cada um de nós, vivermos assim também. Amém, queridos? Quero orar com vocês sobre essa meditação dessa manhã. Pai querido, nós te damos graças e nós te louvamos, porque nós podemos aprender com tantos personagens na tua palavra. E o Senhor deixou a história dessa mãe para que nós podemos ver também com ela como que nós podemos aprender da forma que podemos viver seguindo os planos e os propósitos do Senhor, mesmo quando nós não entendemos ou que possam parecer impossíveis. Mas perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não acreditamos 100% em Ti. Ou perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que duvidamos, questionamos, murmuramos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que às vezes nós desistimos no meio do caminho, mas que no nome de Jesus, que possamos reafirmar a nossa fé no Senhor dia após dia, que possamos retomar o caminho que o Senhor deseja que venhamos a trilhar e que nós venhamos a reconhecer o Senhor em todas as situações que nós venhamos a passar e saber que o Senhor está ali conosco, provendo, sustentando e cuidando de nós, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti sobre todas as coisas que o Senhor quiser fazer sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.